vida. Mas ali em Catânia teve muitos que foram martirizados, tanto antes quanto depois dela. E todos esses mártires guardaram a fé até o fim. E não só dali, mas os mártires do mundo inteiro. Vejam, eu vou ler aqui para vocês a história de um outro mártir que, como Santa Águeda, também guardou a fé, manteve a fé, mesmo debaixo dos mais duros tormentos. Ontem à noite, depois do cenáculo, a gente ainda foi jantar, e aí na janta eu estava contando para o meu pai, para o André Paiola, para os postulantes, o martírio de um santo que eu gosto muito, que é São Vicente Mártir, Inclusive, ele é o santo padroeiro da cidade de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, O São Vicente, que é padroeiro de lá, é o São Vicente Mártir. E as relíquias do corpo dele vieram aqui para a Basílica Velha de Aparecida em 1910 e ficavam embaixo do altar-mor. Recentemente, ficou embaixo do altar-mor só a imagem, e os ossos dele, as relíquias dele, foram colocadas num relicário que agora fica no altar lateral, na nave da igreja, onde qualquer pessoa que vá lá pode rezar diante das suas relíquias, E São Vicente Mártir foi um santo que deu a sua vida por amor a Jesus e a Maria, de um modo verdadeiramente belíssimo e extraordinário. E eu vou ler para vocês aqui agora. Deixa eu só achar aqui no meu blog, já leio. Aqui, a festa de São Vicente Mártir foi inclusive no dia 22 de janeiro, há pouquinho tempo atrás, mês passado. Vamos lá. São Vicente Mártir. Ele pertencia a uma ilustre família. O avô paterno foi cônsul, jovem e bem proporcionado, fizera excelentes estudos, e o bispo de Saragoça, na Espanha, o amou muito, e após o instruir na ciência divina, o ordenara seu arquidiácono, com a incumbência de instruir os outros no seu lugar, por não lhe ser possível falar com facilidade. O bispo, chamado Valério, pertencia igualmente a uma família distinta, que já dera vários bispos. O governador Daciano mandou que tanto um como o outro fossem presos. Torturaram-nos, a princípio, em Saragoça. Depois, transferiram-nos para Valência, onde foram lançados a uma horrível prisão. Daciano lá os conservou longo tempo, carregados de grilhões e privados do necessário alimento. Esperava o tirano que o peso das correntes e a fome lhes abatesse o corpo e a alma. Mandando-os chamar, surpreendeu-se ao vê-los de corpo vigoroso e espírito inquebrantável. Repreendeu os guardas, como se não tivessem executado as ordens no tocante aos prisioneiros, e em seguida tratou de a estes conquistar com promessas e ameaças. Visto que Valério, em virtude da sua dificuldade de falar, nada respondia, disse-lhe Vicente: meu caro filho, meu caro pai, se me ordenares, falarei. Meu caro filho, retrucou Valério, assim como vos confiei a palavra de Deus, assim também vos encarrego de responder pela fé que aqui sustentamos. Vicente então declarou que eram ambos cristãos e prontos a tudo padecer pelo único e verdadeiro Deus e por Cristo. Daciano, encolerizado, condenou o bispo ao exílio e submeteu Vicente à tortura. Em primeiro lugar, mandou que o pusessem no cavalete e ordenou aos verdugos lhe puxassem os pés e as mãos com cordas,
o que eles fizeram com tal violência que lhe deslocaram os ossos, como foi com Santa Águeda. A tal tortura acrescentaram-lhe unhas de ferro. Vicente dizia tranquilamente ao governador: eis o que sempre desejei, eis o fim de todos os meus desejos. Nunca ninguém me deu, como tu, tão grande prova de amizade. Ria-se dos verdugos e lhe censurava a falta de força e coragem. Teve o santo alguns momentos de descanso, enquanto os verdugos eram esbordoados por ordem de Daciano, que deles desconfiava que eles não tinham puxado bastante, os membros deles para deslocar. Não tardaram, porém, em voltar, resolvidos plenamente a satisfazer a barbaridade do amo que os instigava por todos os meios possíveis. Por 2 vezes interromperam as torturas, a fim de descansar e de tornarem mais vivas as dores do Marte, deixando que as chagas se esfriassem. Em seguida, animados de nova fúria, recomeçaram, rasgaram-lhe todas as partes do corpo com tal desumanidade com garfos de ferro, que em vários pontos se viam os ossos e as entranhas. Daciano manifestava a ira pelos violentos tremores do corpo, pelos olhos brilhantes, pela voz entrecortada, parecendo um possesso ou um animal. O Marte, sorrindo, disse-lhe: eis aqui o que se lê a lures: os que veem não verão, os que ouvem não ouvirão, pois eu confesso a Cristo, Senhor, Filho do Altíssimo, do Pai, Filho único de um Pai único, e confesso que é um só e o mesmo Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Sem dúvida, deverias atormentar-me se eu mentisse, se chamasse deuses os teus príncipes. Atormentar-me-ia ainda mais, e deves fazer isso, não cesses, para que possas, ao menos dessa maneira, com o teu espírito, por mais sacrílego que seja, respirar a verdade que eu professo e reconhecer em mim o seu invencível confessor. Quanto aos deuses que queres que eu reconheça, são ídolos de pedra e de madeira. Torna-te tu, se assim o desejas, mártir deles. Torna-te o pontífice, morto de mortas divindades. Quanto a mim, sacrifico ao único Deus vivo, abençoado em todos os séculos. Confessou-se Daciano vencido, e foi como se a raiva lhe desaparecesse um pouco. Mandou cessar a tortura, na esperança de que pelos caminhos da doçura obtivesse talvez o fim almejado. Apieda-te de ti próprio, disse a Vicente, sacrifica aos deuses, ou pelo menos dá-me as escrituras dos cristãos, segundo os éditos que ordenam sejam queimadas. A única resposta do mártir foi que temia muito menos a tortura que a falsa compaixão. Daciano, mais furioso do que nunca, condenou-o ao suplício do fogo, o mais cruel. Vicente, insaciável de sofrimento, montou sem hesitar no instrumento do suplício. Tratava-se de um leito de ferro, cujas barras, feitas em forma de foice e guarnecidas de pontas agudíssimas, ficavam por cima de um braseiro ardente. Estenderam e amarraram o santo no leito. Todas as partes do seu corpo, que não se encontravam voltadas para o lado do fogo, foram dilaceradas a chicotadas e queimadas com lâminas incandescentes e carvões ardentes. Lançaram-lhe sal nas chagas. Torturá-lo em seguida, da mesma maneira, as diversas partes do corpo e por repetidas vezes. A gordura que se derretia de todos os lados do seu corpo
servia de alimento às chamas para que não se apagassem. Tal suplício, que nos faz estremecer de horror só de imaginá-lo, parecia reanimar incessantemente a coragem de Vicente, pois quanto mais sofria, tanto mais alegre e contente parecia. O juiz, confuso e arrebatado de cólera, já não se dominava. Perguntava sempre aos ministros da sua crueldade o que fazia e o que dizia Vicente. Respondiam-lhe: continua o mesmo, persiste na primeira resolução. Dir-se-ia que os tormentos só lhe aumentam e firmam a constância. Com efeito, o invencível Marte nada perdia da soberana tranquilidade. Limitava-se a erguer os olhos para o céu e a conversar interiormente com Deus por meio de constante oração, embora seu rosto transparecesse uma dor horrível pelos membros completamente cortados e queimados. O governador, desesperado, mandou que o pusessem num calabouço repleto de cacos para cortar e lhe renovar as chagas. Deixaram-no lá, sozinho, com os pés estendidos. Adormeceu e, ao despertar, viu o calabouço iluminado por uma luz celestial e os cacos transformados em flores. Viu mais um grupo de anjos que iam consolá-lo, e com eles entoou os louvores de Deus. Os guardas, ouvindo aquelas vozes tão suaves, espreitaram pelas frestas da porta e viram que o Marte passeava cantando. Diante do milagre, converteram-se, e o mártir os confirmou com as suas palavras. Sabedor do que se havia passado, Daciano, querendo tirar-lhe a glória de morrer no tormento, mandou que o colocassem num fofo leito para deixá-lo repousar e depois atormentá-lo de novo. Acudiram os fiéis da cidade, beijaram-lhe as chagas e enxugaram-nas com panos para conservar aquele sangue, bênção para a família deles. O mártir, mal se viu no leito, morreu. Daciano ordenou fosse o corpo atirado a um campo para que os animais o comessem. Mas um corvo defendeu das demais aves e até expulsou um lobo que pretendia aproximar-se. Daciano, então, mandou que lançassem aquele corpo em alto mar, metido num saco e preso numa pedra. Mais uma vez, malogrou o intento do governador. O saco foi repelido para a praia. O mártir, aparecendo a um santo varão, declarou-lhe que chegara à terra e mostrou-lhe o lugar. Hesitando o santo homem, duvidoso da verdade da visão, uma santa viúva também foi avisada em sonho do lugar em que o corpo se achava coberto pela areia. Contou aquilo a vários cristãos e, guiando-os, descobriram o santo corpo e levaram-no a uma igrejinha em que o sepultaram. No ano de 1910, as relíquias de São Vicente Mártir chegaram à Basílica Velha de Aparecida, onde permanecem até hoje. São Vicente Mártir, rogai por nós.